E chegamos a mais uma terça-feira, com a graça de Deus. E o assunto de hoje, quero começar desejando boas-vindas para todos vocês que estão chegando até aqui, que mandam mensagem, que de alguma forma curtem, compartilham. Meu muito obrigado a cada um de vocês. A coisa está crescendo organicamente, isso é muito bom. Dizer para vocês que à noite, mesmo sendo 10 da noite, ainda tem sido complicado chegar até aqui. Então, por isso, nem sempre está sendo realmente uma live ao vivo. É até louco falar isso, mas tem sido uma live gravada. Porém, o nível do conteúdo eu acho que está ficando cada vez melhor, porque estamos nos aprofundando e cada vez mais chegando em assuntos que despertam e que muitas vezes não tínhamos conhecimento. O assunto de hoje, se você me segue, se você está cadastrado lá para receber os e-mails da live, você já sabe qual é, mas se não, é um assunto que é o queridinho do planeta, de todo mundo nesse mundo. Acho que quase que 90% das pessoas que empreendem ou que querem fazer que querem ganhar algum dinheiro vendendo seja lá o que for, serviço, ou não vendendo, mas produzindo alguma coisa, querem se dar bem nas redes sociais. É uma coisa que a gente escuta por onde passa com todo empreendedor que a gente conversa. Ele tem alguma dificuldade com rede social, ele gostaria de fazer alguma coisa de forma melhor na rede social, tem algo que incomoda e às vezes, muitas vezes na realidade, aquilo que incomoda não necessariamente deveria incomodar. Porque aquilo que incomoda, na realidade, às vezes é algo que ele não deveria estar à procura, mas ele está por uma falta, talvez, de entendimento do real uso das redes sociais. E apesar de esse assunto especificamente não está diretamente ligado a design de solução, ele está diretamente ligado à proposta das nossas lives, porque a nossa ideia é solucionar problemas do seu negócio. E se rede social é um problema, nós precisamos solucionar ele aqui também. E por esse motivo que eu trouxe, hoje eu vou tentar explicar para vocês um pouco mais a fundo sobre como funciona a rede social e entender e como o entendimento disso pode fazer com que seus problemas diminuam drasticamente, de forma exponencial. Talvez você venha a ter muito menos problema de hoje em diante, se você entender o que vai ser dito aqui, e eu vou tentar te explicar da forma mais fácil possível o que esteja ao meu alcance, para que você possa realmente entender e que realmente isso faça sentido e que a partir de amanhã você possa aplicar de forma diferente, beleza? Dados os primeiros avisos, vamos seguir em frente, vamos lá. Vou começar do começo e do óbvio. A primeira coisa que você precisa entender sobre rede social é: a rede social não é uma praça que está no meio da cidade e que qualquer um vai lá e visita e é um espaço público para qualquer um. A rede social é uma empresa, é um local privado, é um local que tem um dono ou vários donos e que tem a finalidade de ganhar dinheiro. Parece muito óbvio falar isso aqui, mas a verdade é que muitas pessoas não entendem isso. E esse é o primeiro motivo que leva as pessoas a ficarem batendo cabeça. É achar que tem o direito de exigir isso ou aquilo outro, ou que deveria ser assim ou assado, ou que a rede social deveria mudar para atender a necessidade dele. E na prática não é assim que funciona. A rede social existe para gerar renda para o dono ou para os acionistas, fazer dinheiro, e por isso é uma empresa privada. E o principal objetivo dela é atender a essa necessidade de ser uma empresa, gerar renda. Se você é um empreendedor, você sabe bem que por mais propósitos que tenha, por mais valores que existem em volta do seu negócio, isso é importante e é extremamente necessário ter valores que não estejam simplesmente atrelados ao dinheiro,
mas no final das contas, a empresa só para de pé quando ganha dinheiro e por isso se torna um dos principais objetivos. E não é diferente com o Facebook, com o Twitter e com todas essas grandes empresas que pagam milhões para comprar uma das outras as suas redes sociais. Elas fazem isso porque a rede social tem finalidade de gerar dinheiro. Não gera dinheiro só para quem está lá dentro da rede tentando fazer dinheiro, mas principalmente para o dono da rede. É a primeira coisa que você precisa entender. Lá não é uma praça. Existe uma frase que... E atrelada a esse fato, antes de falar da frase, atrelada ao fato de ser uma empresa, existe uma frase que define muito bem a nossa relação não só com as redes sociais, mas com tudo que se apresenta à nossa vida, que diz assim: se o produto é grátis, o valor a ser pago é você. E é isso que acontece com a rede social. Qual é o principal objetivo das redes sociais? Ter o máximo de pessoas acessando ela pelo máximo de tempo. Ou seja, as pessoas aqui que já assistiram aquele dilema das redes e ficam chocados como as redes sociais criam formas de aprisionar pessoas cada vez mais, arrastando o dedo lá e vendo o que está sendo postado e vendo o post dos outros, não fique chocado com aquilo, porque esse é o principal objetivo desde muito tempo. Muito tempo mesmo. Tem gente que acha assim, não, mas é ilegal trabalhar dessa forma, está enganando as pessoas para ficar mais tempo. A televisão já faz isso há muitos anos. Sei lá, nem sei há quanto tempo existe televisão aqui, mas saiba que não é ilegal. A televisão vive disso. Fazer um anúncio na Globo é mais caro do que fazer um anúncio no SBT, porque tem mais pessoas assistindo a Globo por mais tempo. E fazer um anúncio no SBT é mais caro do que na Rede TV, sei lá, porque tem mais pessoas assistindo o SBT. Quando você procura lá o ranking, a emissora de TV mais assistida do Brasil é a Globo, em segundo lugar é o SBT, e aí vem os demais, acredito que é a Record, que está em terceiro lugar, e por aí vai. E elas agregam valor, elas cobram mais caro pela audiência que elas têm. E a audiência é o grupo de pessoas que está lá parado assistindo. Ou seja, quando eu anuncio na Globo, vai aparecer para mais pessoas e por isso a Globo cobra mais caro. A SBT cobra mais caro do que as que estão abaixo, e por aí vai. E tem aquela coisa também, né, do anúncio regional, o anúncio nacional, ou seja, tudo isso diferencia do preço, porque na realidade você está pagando pela possibilidade de quantidade de pessoas que vão ver aquele anúncio e que vão, porventura, poder te comprar. Diferente das redes sociais, a TV não consegue segmentar. Ela não consegue mostrar na minha televisão uma coisa diferente do que vai aparecer na sua televisão se você mora na mesma cidade e na mesma região daquela emissora. Mas ela subentende que quanto mais pessoas verem, mais chance de encontrar as pessoas que vão ter interesse naquele produto. E a gente sabe que anunciar na televisão, sim, pode dar muito retorno, e é por isso que tem aí grandes empresas pagando tanto dinheiro para que isso aconteça. Então já entendemos o que é uma rede social. Ela, assim como a emissora de TV aberta, ela é uma empresa, tá? Já entendemos que o que ela vende, o que ela procura é ter o máximo de audiência, né? Você já deve ter ouvido esse termo algumas vezes, mas a gente sempre acha que ele está ligado à televisão, à rádio, e não, a rede social também é isso. O Facebook é o todo poderoso das redes sociais, porque ele é o que tem mais audiência, ou seja, mais pessoas que acessando aquela plataforma o tempo inteiro, durante o dia e a noite e diversos horários. Já entendemos que não é ilegal utilizar estratégias para fazer com que você passe mais tempo acessando a rede, e quanto mais tempo você está, mais valiosa a rede fica, porque ela está aumentando a audiência delas, tá? Por que eu começo explicando isso e o que isso pode fazer diferença na sua postagem de amanhã, por exemplo? É porque você, entendendo esses princípios, nós entendemos como funciona o tão falado algoritmo do Facebook e o algoritmo das redes sociais.
Mas para entrar neste assunto, eu vou primeiro explicar o que é o algoritmo. Às vezes as pessoas acham que só o Facebook tem algoritmo ou tal. O algoritmo nada mais é do que as instruções que são dadas, que são criadas para que um software, um site ou qualquer coisa que seja tecnológica, artificial e que precisa executar comandos, né? Que precisa executar funções sem uma pessoa lá mandando fazer, ele deixa lá as ordens do que ele vai fazer. Algoritmo é mais ou menos o que os nossos pais fazem com a gente quando nós somos pequenos e querem nos educar. Eles dão uma série de instruções e repetem essas instruções para a gente, para que quando a gente cresça e siga a nossa vida, a gente não se desvie daquelas instruções. Claro que por sermos seres inteligentes, nós temos a capacidade de, num dado momento, decidir se queremos ou não continuar com aquelas instruções. E já no caso do Facebook e dos programas que nós usamos todos os dias no celular e os sites que acessamos, eles não têm essa opção. A instrução está lá e ele executa exatamente o que está naquela instrução. O fato é que, aí vocês, mas e a inteligência artificial? A própria inteligência artificial não é bem uma inteligência como a nossa. O que a inteligência artificial executa, que isso acontece um pouco no algoritmo do Facebook, é que quando surge uma situação em que ela não foi instruída para executar, ela tem a possibilidade de acessar um banco de dados ou até a própria internet para pesquisar possíveis formas de resolver aquela instrução. E quando encontrada uma solução, ela implementa aquela forma como sendo uma nova regra para ela. Isso basicamente é o que chamamos de inteligência artificial até os dias de hoje. Ou seja, ele vai aprendendo com aquilo que está acontecendo. O algoritmo do Facebook não é diferente. Ele aprende com a forma que você e os usuários se comportam dentro do Facebook. E é com esse comportamento que ele determina como e o que deve aparecer para você. Mas aparecer ou não. É basicamente assim que funciona, tá? Então, seguindo em frente. O que é que tem a ver a relação da explicação sobre a empresa e do algoritmo? Como eu já falei, o algoritmo é uma série de instruções que determinam como a rede social vai funcionar. Ou seja, os programadores, os pais do Facebook deixaram uma série de instruções de como ele deve funcionar. Só que estas instruções, esta série de instruções, elas são baseadas nos princípios e objetivos da empresa. Ou seja, gerar cada vez mais audiência, para que, crescendo a audiência, o Facebook possa também crescer em renda. Como eu já falei para vocês, quem tem mais audiência pode cobrar mais caro. É basicamente isso. Então, o algoritmo do Facebook, ele é criado, ele tem uma série de instruções que fazem com que ele trabalhe para que nós possamos aumentar a audiência do Facebook, nós que somos os usuários, nós que estamos ali utilizando ele todos os dias e acessamos e que tentamos vender por ele e tal. A intenção dele é que a gente fique cada vez mais lá dentro. E como ele faz isso? Fazendo com que você veja aquilo que você demonstra interesse. E quanto mais aparece aquilo que você demonstra interesse, mais você vai querer ver. E querendo ver, mais tempo você fica lá. E ele faz isso com cada um. O algoritmo o algoritmo ele fica configurado, ele aparece para mim de uma forma diferente da sua e diferente de cada usuário. Eu não sei se você já fez esse teste, mas eu às vezes abro o Instagram da minha esposa, não para ficar fuçando, mas para olhar por curiosidade. E é muito interessante ver como o Instagram dela é desinteressante para mim.
Como muitos dos assuntos que tá ali aparecendo com certa frequência é coisas que eu não gosto de estar vendo, e é muito engraçado, a gente abre e parece que está num outro mundo, num outro planeta. A mesma coisa ela quando vem mexer no meu, ela fala a mesma coisa, que é muito engraçado as coisas que aparecem para mim. Mas porque somos pessoas que temos interesses diferentes dentro da rede social, e isso faz com que o algoritmo mostre pra gente, apresente coisas diferentes. E como, mas Ivinho, beleza, você já me explicou que o Facebook é uma empresa, que ela tem o objetivo de gerar mais audiência, que o algoritmo ele fica se posicionando de forma diferente para cada um, a fim de prender a atenção dele, mas como que isso vai resolver o problema da minha rede social? Como que isso vai resolver o problema de que eu tenho que ficar postando coisas e eu não tenho tempo para fazer isso, e eu não tenho tempo para fazer minha rede social crescer dentro de todas as atividades que eu tenho para fazer no dia a dia? É isso que eu escuto sempre. Ah, cara, mas produzir conteúdo é muito difícil, mas ficar olhando rede social é muito complicado, e para crescer é muito complicado, é muito difícil. E juntando essas informações, entendendo elas a fundo, a coisa se torna mais fácil pelo fato de que você vai conseguir focar e gastar a sua energia, a pouca energia que você tem para a rede social, para investir naquilo que pode realmente te dar resultado. O que você vai precisar entender a partir de agora é como o algoritmo entende aquilo que as pessoas mais querem ver. Às vezes não, na maioria das vezes, nós postamos algo e ficamos ali esperando as curtidas. E eu escuto muito, poxa, essa semana eu postei uma coisa tão legal e teve pouquíssimas curtidas. E a gente fica se preocupando com a curtida. E é engraçado que o Facebook ainda assim tirou a visibilidade das curtidas pelo fato de que na intenção de mostrar para nós que aquilo não era importante, e ainda assim é com isso que a gente se preocupa. Nós nos preocupamos principalmente com duas coisas: quantidade de seguidores e quantidade de curtidas em cada post. E a grande verdade é que essas duas métricas talvez deveriam ser algumas das menos importantes. A primeira, quantidade de seguidores, nem tanto, porque a audiência é importante. Se é importante para o Facebook, também é importante para a gente. Mas a quantidade de curtidas talvez seja uma das métricas, talvez não, com certeza é a métrica menos importante que para o Facebook, para suas postagens. E eu vou te explicar isso agora. A primeira métrica mais importante, a primeira coisa, a primeira ação que um post teu deve criar para mostrar que esse post é importante, e eu vou abrir aqui um parêntese porque eu entrei nesse assunto e não expliquei o porquê eu vou entrar nele. A questão é, quando você faz um post olhando pela ótica da audiência e da permanência lá, ele sempre precisa gerar reação nas pessoas que vão ver esse post. O algoritmo em si, ele não sabe ler aquilo que você postou. Ele não sabe ao certo o que tem ali. Ele sabe que foi um post, que foi uma foto, que foi um carrossel, ou foi um vídeo, e com aquilo ele começa a entregar para as pessoas. E é com base na reação das pessoas que ele vai entender se aquilo que você postou é realmente bom ou não. Se aquilo que você postou vai contribuir para a audiência dele ou não. E como que ele faz isso? Quando aquilo que você postou faz com que as pessoas passem mais tempo olhando para aquilo e faz com que as pessoas tenham reações mais importantes, mais valiosas dentro da rede. E o que seriam reações mais valiosas? Por exemplo, quando você posta algo, as pessoas hoje podem, com base naquele post, curtir, fazer um comentário, encaminhar para outra pessoa, clicar na setinha ou postar no próprio Stories para que outras pessoas vejam. Ela pode salvar clicando naquela bandeirinha que tem lá no canto. Depois eu mostro isso para vocês com mais detalhe. Ela pode, vendo aquela postagem, ela pode entrar no seu perfil para ver outras postagens. Ela pode entrar no seu perfil e clicar no link que tem lá na bio, que talvez seja o seu site ou um link para conversar no WhatsApp e tal. Ela pode, inclusive, entrar no seu perfil e te enviar uma mensagem. E
E cada um dessas ações que a pessoa pode ter, e existem algumas outras também, como clicar no telefone, ver o endereço, tudo isso o Facebook vê, mas tudo isso vai fazer com que o algoritmo entenda o nível de qualidade daquele post que você fez, o nível de interesse que ele causa. Se tratando de Facebook, o mais importante para ele, no caso Facebook e Instagram, é o que é feito dentro da plataforma. E o que é importante para você, no sentido de que você quer gerar novos clientes, fazer negócios através da rede, é enxergar, além desses que funcionam dentro da plataforma, enxergar aqueles que geraram clique no link, ver o endereço, ver telefone, porque você já sabe que aquele tipo de comunicação pode te gerar novos clientes, atrair pessoas até o seu negócio. E falando de Facebook, no topo da lista está o mensagem no direct. Ou seja, você fez um post e aquele post fez com que alguém fosse lá te enviar uma mensagem. Esse é o tipo de post mais importante para o algoritmo. Então, quando você faz um post desse e pessoas vêm falar com você, a chance do algoritmo entregar mais esse post para outras pessoas aumenta, porque ele está entendendo que esse post é tão relevante que as pessoas estão vindo falar com você. Vale ressaltar que não adianta as pessoas virem falar com você para criticar porque você está recebendo, porque você postou aquilo, por exemplo. No início você até vai enganar o algoritmo, mas quando ele cair em análise, que alguém entender que isso está ocorrendo por causa de críticas, porque você está está discriminando, está fazendo algo de errado, esse post pode inclusive ser bloqueado e até a sua conta ser bloqueada. Mas a princípio, um post que gera pessoas falando com você, indo no seu direct, está no topo da lista das coisas de posts que o Facebook vai gostar e vai entregar para outras pessoas. Em segundo lugar, está o salvamento. E por que o salvamento está em segundo lugar? Porque quando eu vejo um post e eu salvo para vê-lo novamente, eu estou dizendo para o algoritmo que aquilo é tão interessante que eu quero ver mais uma vez com calma. E como eu falei para vocês, o objetivo do algoritmo é fazer com que a gente passe cada vez mais tempo lá dentro. Então, quando um post faz com que as pessoas garantam que vão querer voltar para ver novamente, o algoritmo entende que aquilo é tão importante que vai prender mais o tempo das pessoas, vai prender mais a atenção das pessoas e faz com que a relevância daquele post fique ali no segundo lugar do ranking. Em terceiro lugar no ranking está o envio. Ou seja, quando você vê um post e você clica na setinha para colocar no seu stories ou enviar para mais alguém, aquilo ali é tão relevante que você viu e ainda quer que outras pessoas vejam, e você vai mostrar para outras pessoas. E isso vai fazer com que o tempo olhando aquela postagem, o tempo vendo aquela postagem vai aumentar o tempo de pessoas na audiência ali do Facebook e na audiência daquela postagem. Então, por isso, em primeiro lugar está o enviar mensagem, porque gerou uma integração, gerou comunicação, e como nós sabemos, a rede social tem como finalidade gerar comunicação entre as pessoas também. Em segundo lugar, o salvamento, porque você viu e está dizendo para o algoritmo que vai ver novamente. E em terceiro lugar, o envio, porque você viu e ainda está mostrando para os outros que você viu. E aí você vai fazer com que outras pessoas vejam. Em quarto lugar, vem os comentários. Você ir lá embaixo, você viu o post e você comentar algo sobre ele lá embaixo, coloca ele em quarto lugar, assim, no ranking dos posts importantes, né? Porque você está lá gastando. E em último lugar é a curtida. Ou seja, você precisa entender que quanto mais simples for a ação, menos importante ela é. Então nós ficamos muitas vezes preocupados com curtida. Eu escuto muitas vezes os clientes criticarem, porque eu estou tendo baixa curtida e tal, e a curtida deveria ser aquilo que menos importa quando fazemos um post. Claro que a curtida é um sinal de que as pessoas pelo menos viram e clicaram para curtir. Mas não é um sinal de que as pessoas se engajaram efetivamente com aquilo ali, apesar de entrar nas métricas de engajamento, tá? E aí, o próximo passo e como que eu faço para saber
quais posts eu devo fazer e quais posts vão me levar a ter melhores resultados. E aí, nessa hora, eu vou abrir para vocês aqui a tela do meu celular para mostrar para vocês onde estão essas métricas e como o Facebook, Instagram apresentam essas métricas para nós. Beleza? E aqui no canto está o meu telefone. É isso. Hoje foi super produção, hein? Fui atrás de como iria compartilhar a tela aqui para vocês e consegui. Já uns dias eu tentava e não conseguia, tá? Abrindo aqui o Instagram, tá? Você vem no seu perfil e aqui na primeira tela, espero que não descarregue até a gente acabar, vai ter esse botão aqui, Insights. Insights. Quando você clica nele, ele abre os resultados da sua conta, tá? E isso aqui é o importante relacionado à sua conta. Aí você me diz assim, poxa, Ivo, mas eu entrei aqui e eu nem tenho esse botão Insights. Se você não tem esse botão Insights, você não tem porque muito provavelmente a sua conta não é uma conta profissional. E se a sua conta não é profissional, o Facebook entende que você não tem interesse nesse tipo de métrica e por isso que ele não disponibiliza. Então, se você quer ter métrica, quer saber, você precisa transformar a sua conta numa conta profissional. E ainda que você faça isso agora, nesse momento assistindo a live, você não vai conseguir ver métricas, porque se você ver aqui em cima, ele mostra no mínimo os resultados dos últimos 7 dias. Você pode alterar também para os últimos 30 dias e ter uma visibilidade do mês inteiro. Mas são precisos no mínimo 7 dias para que ele faça essas métricas. Então, neste momento, você não terá métricas ainda que você desbloqueie, porque só daqui a 7 dias que o Facebook vai começar a apresentar as métricas. Nesse momento, vale destacar que aqui na live eu vou ficar olhando um pouco mais para baixo, porque eu estou olhando para a tela do celular para poder falar com vocês. A tela está aparecendo aqui do lado, deixa eu ver se é aqui, não, assim. Eu sempre me enrolo com essa câmera. Está aqui do lado para vocês, mas ela está aqui na minha mão, então eu preciso olhar para ela para falar. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é esse primeiro item onde tem aqui contas alcançadas, que eu tive um crescimento de 10%, tá? Aqui a gente, ele sempre vai aparecer o gráfico dessa forma para você, e aí você dá um clique em cima dele e ele coloca o número de contas que você alcançou em cada um dos dias, tá? A quantidade de impressões é a quantidade de vezes em que o seu post apareceu para as pessoas. Então vocês viram que eu alcancei 200 e poucas pessoas ao longo desse mês, mas eu imprimi mais de 2.000 vezes, ou seja, cada pessoa viu aproximadamente 10 vezes alguma postagem minha, tá certo? Isso é muito bom. Por que isso aconteceu? Por causa da questão da relevância que eu falei. Atividades na conta, uma coisa que é muito, muito interessante você ver. Quantos posts geraram visitas ao perfil, o crescimento de visitas ao meu perfil e o crescimento de pessoas que tocaram no site. Eu tive um crescimento de 250%. Ou seja, essa semana eu consegui levar 7 pessoas a tocar no link que tinha lá em cima por causa dos posts que eu criei, tá certo? Aí ele coloca aqui, ó, com base no alcance, ele me mostra aqui os posts mais relevantes, tá certo? E você pode clicar aqui nesse ver tudo e visualizar quais foram os mais relevantes do último ano na sua conta do Instagram. E esse símbolo que aparece aqui de quantidade em cima de cada post, ele indica a vocês quantas contas ele alcançou, quantas pessoas viram este post, porque nós estamos selecionando por alcance. Se você ver aqui em cima, tem qualquer publicação,
alcance e último ano. Se você clicar no qualquer, você seleciona se você quer as fotos e os vídeos e publicações em carrossel, quando você quiser ver por tipo de publicação. Aqui em cima é o tipo de métrica, pode ser alcance, comentário, compartilhamento, curtida, impressões, interações com o público, tá vendo? Salvamento, que geraram novos seguidores, que geraram toques no como chegar, toques no botão de enviar e-mail, tá vendo? Aqui é aqueles que eu falei, que podem gerar novos, como que eu posso dizer para vocês, que podem gerar vendas, contatos, novos clientes. Então, assim, com base no resultado, no objetivo que você tem para sua rede social, aqui você vai conseguir ver quais contas geraram o que tem, o que é mais importante dentro daquele objetivo. Ou seja, eu quero aumentar a quantidade de seguidores da minha conta. Então, quais são as publicações mais importantes para mim? As que geraram novos seguidores, que é aqui, ó, seguidores, logo abaixo de salvamentos, tá vendo? Se você clicar aqui, ele vai mostrar as postagens que geraram mais seguidores, tá vendo? Se você tem como objetivo divulgar o seu conteúdo, a mais importante é alcance, ou seja, que foi até mais pessoas. Essa aqui trata diretamente de audiência, né? Se você quer saber o que gerou mais comentários, aí você clica e vai ver as que geraram mais comentários e compartilhamento, e assim vai. Eu indico a você clicar aqui e fuçar e ver sobre as publicações. Entrando nessa parte de alcance, ele já te dá a possibilidade de ver as outras coisas, tá? As outras métricas, não coisas, as outras métricas. Interações com conteúdo, ele vai mostrar aqui o crescimento. Aqui ele está mostrando as métricas, está vendo o crescimento que teve e como estão as métricas dos últimos 7 dias. E você também, clicando aqui no Ver Tudo, você vai para aquela mesma tela onde você pode alterar. Só que nesse caso ele está olhando por curtidas, tá certo? E o último, mas não menos importante, o seu público, talvez seja o mais importante. Ele sempre vai mostrar aqui a quantidade geral, no sentido de quantidade de novos seguidores, de pessoas que deixaram de seguir, e o geral é um menos o outro. Uma coisa que é importante você saber é que sempre vão ter pessoas que deixaram de te seguir, é normal, semanalmente vai ter isso. E aí você não precisa se preocupar. O importante para quem quer crescer o tamanho da rede é ter mais novos seguidores do que perder. E aí ela se mantém crescendo. Mas sempre vai ter gente chegando e saindo, tá? Neste aqui tem uns detalhes que são bastante importantes para vocês. O primeiro, as cidades onde você mais tem seguidores. Vale a pena você dar uma olhada nisso, porque às vezes você vende um produto específico e você pode aqui criar comunicações. Por exemplo, eu morei em São Paulo durante um tempo e eu tenho, São Paulo é a terceira cidade onde eu mais tenho seguidores. Então, me comunicar com o povo paulistano é importante, para que eu possa, afinal de contas, eles representam 13% das pessoas que me seguem. Então é importante ter uma comunicação que eles entendam também. Faixa etária, nós temos aqui, tá? Ele divide por faixa etária, então saber com que público você está conversando, mais conversando é importante para que você crie a sua comunicação. A outra coisa, o gênero, se você tem mais mulheres te seguindo ou mais homens, isso aqui varia bastante de acordo com o público que está te seguindo, tá? Eu já tive tempo que foi mais mulheres, teve uma época que estava dando quase na vírgula, assim, igual 50-50, e agora o número de mulheres está um pouco maior. E uma coisa que muita gente fala, mas pouca gente conhece, que é a melhor hora de postar. Aqui embaixo, você mais uma vez tem um gráfico de barras que não está mostrando números, mas basta tocar nele que vai aparecer os números, como acabou de aparecer aqui para vocês. E aqui tem os horários do dia anterior, hoje é terça, na segunda-feira, em que eu tive mais dos meus seguidores conectados na rede. E o que seria a melhor hora? A melhor hora é este horário que normalmente eu tenho mais seguidores conectados
seria a hora de postar. Mas a melhor hora, não se engane, não é exatamente o horário que está aqui, e sim algum tempo antes dessa melhor hora, entre 30 minutos ou 1 hora pelo menos, que dá tempo do algoritmo mostrar para as primeiras pessoas, entender a relevância daquele post para ele definir para quantas pessoas vão mostrar. E aí naquele horário onde você tem mais seguidores conectados, e você provavelmente vai conseguir ter um alcance maior, desde que a relevância esteja válida. Como eu falei para vocês, aqui ele mostra o do dia anterior. Mas se eu quiser ver na terça-feira, por exemplo, para eu fazer um post hoje, basta clicar nessas setinhas que estão ao lado do nome e eu consigo ver os dados da última terça-feira. E com base nele, eu posso tomar a decisão do horário que eu vou postar hoje, nessa terça-feira. Entende como é que é? E aí vai todos os dias, da quarta, da quinta, todos os dias da semana, você tem como ver a melhor hora de fazer o post, tomar a decisão, ir lá e postar. Tá? Por que é importante entender isso e por que eu estou mostrando isso para vocês? E por que isso e como isso pode solucionar os problemas do seu negócio? É simples. Na maioria das vezes, a grande dificuldade que nós, como empreendedores, como trabalhadores, como estudantes, como pais de família, temos, é o tempo para estar alimentando a rede social. E eu sei que isso é escasso, mas se você ainda não tem condições de contratar uma empresa, você vai ter que arrumar tempo. Porém, entendendo essas funcionalidades, entendendo quais são os posts que são mais interessantes para os seus objetivos, você vai conseguir investir tempo naquilo que dá mais resultado. Por exemplo, eu preciso alcançar mais pessoas, eu quero alcançar mais para ter mais audiência, para ver se eu gero mais venda, tudinho. Eu venho aqui no de contas alcançadas, clico em ver tudo e consigo ver no último ano quais foram os posts que tiveram maior alcance. E com base neles eu posso criar novos posts. O que é interessante aqui, que é uma coisa que você precisa, se você usa a rede social como eu, ela é pessoal e profissional ao mesmo tempo, para vender, para gerar renda, eu não devo me apegar aos posts pessoais. Eu tenho que me apegar aos posts profissionais que geraram mais visibilidade, que geraram maior alcance. E é com base neles que eu vou gerando novos conteúdos para saber quais que vão gerar mais resultado. E aí, ao invés de eu ficar gastando tempo fazendo um post aleatório todos os dias, eu invisto tempo naquilo que realmente dá resultado. Então você precisa de duas coisas aqui para facilitar a sua vida. Primeiro, qual o seu objetivo com a sua rede social? E aí, entendendo ele, você vem aqui nas métricas, vê qual a métrica melhor se encaixa no seu objetivo e passa a investir mais tempo naquilo. É importante ressaltar que, normalmente, quando você passa a só falar de um assunto na sua rede social, aquilo pode cansar a rede social. Então, você pode colocar num ranking aqui os 3 mais importantes, 3 ou 4 assuntos mais importantes e ficar alternando entre eles, mas dando sempre foco àqueles posts que geraram mais resultado dentro do assunto que está sendo falado. Basicamente, é isso que você precisa entender. A outra coisa que eu queria deixar, para que vale a pena você entender no final da história aqui, é que existem sim quantidades de posts que podem te ajudar a obter resultados. A primeira normalmente funciona assim. Para quem está satisfeito com o que tem, mas não quer perder o engajamento, é preciso ter pelo menos um post dia sim, dia não. Para quem tem o objetivo de crescer, é necessário ter um post por dia. Todos os dias você precisa ter post. Stories. É importante ter uma média de uns 6 stories para quem quer crescer. E quem quer manter 1, 2 por dia já é suficiente. Agora, o mais importante disso tudo é você ser original. Se você não tem saco para estar aparecendo, para estar fazendo, então não faz.
mas seja verdadeiro, faça aquilo que vai gerar empatia e, como é que eu posso dizer para vocês, e comunicação clara com a tua audiência, que as pessoas olhem e gostem do que está vendo, e isso só vai acontecer se você for verdadeiro, se você for original com as pessoas e falar a sua verdade. Então não adianta ficar tentando fazer por modinha, ou seja lá o que for. A outra coisa é, dentro desse conhecimento que nós tivemos agora, já para a gente encerrar, se caminhar para o final, pelo menos, existem alguns tipos de posts que vão te ajudar a ficar dentro daquela hierarquia lá que é determinada pelo algoritmo. Como a gente está falando desde o início, o objetivo aqui é fazer com que as pessoas fiquem mais tempo dentro da ferramenta. Então, por exemplo, o vídeo normalmente faz as pessoas passarem mais tempo. E se você conseguir fazer aqueles vídeos curtos, que ele termina e começa, e a pessoa demora um tempo até notar que ele está repetindo, é melhor ainda. Por quê? Porque para o algoritmo aquele vídeo está sendo tão relevante que as pessoas estão assistindo mais de uma vez. E isso com certeza vai aumentar a entrega do teu vídeo. Depois do vídeo tem o carrossel. Eu estou falando aqui especificamente de feed, tá? Porque o carrossel também tem uma entrega maior do que a foto simples parada. Porque no carrossel, mesmo que a pessoa não tenha tanto interesse no assunto, normalmente ela rola para o lado para ver o que são as outras fotos. E o fato de fazer com que as pessoas passem mais tempo parado olhando para aquilo ali, para aquele post, para aquele assunto que está sendo comentado, faz com que o algoritmo entenda que aquele post é mais importante e por isso ele gera uma entrega maior, e quando entrega mais, normalmente gera mais engajamento. Normalmente vai ter mais curtidas, vai ter mais comentários e vai ter mais tudo o que é preciso para aumentar a relevância do seu post. E por último lugar, nessa hierarquia está as fotos, porque uma foto está ali parada, o cara viu rapidinho, já passa, então gera menos tempo, a não ser que seja uma foto que sim prenda a atenção das pessoas. Tem foto que você bate o olho, nossa, olha essa foto aqui. E aí você para e olha. Então, quanto mais tempo as pessoas pararem olhando, mais isso vai gerar entrega, mais isso vai dizer para o algoritmo que aquele post é relevante e melhor vai ser os resultados daquele post. Se tratando de foto, cores vivas, né, nitidez, são algumas dos fatores nas imagens que ajudam a aumentar a quantidade de pessoas olhando. Se você quer ter alcance, uma outra dica, não só falando do Reels, mas de todas as outras ferramentas que possam vir a surgir, sempre que surgir uma ferramenta nova, procura usar ela ao máximo para ter alcance. No caso do Reels, por exemplo, tem tido uma entrega absurda. Quando você vai lá no buscar, aparece o Reels de pessoas que você não segue. Por quê? Porque é uma ferramenta nova que a rede social investiu dinheiro para criar aquilo, e por ela ter investido, ela quer que o máximo de pessoas se envolvam mais rapidamente com aquilo. E aí ela entrega mais para atrair mais pessoas. Principalmente no caso do Reels, que é uma ferramenta criada para concorrer com outra rede social, que é o TikTok. Então a intenção do Facebook no momento de disponibilizar uma ferramenta como essa é sim concorrer com outra, vencer do público que o outro está ganhando naquele segmento, e por isso ele entrega mais, ele quer que você teste mais para que e com isso ele conquiste mais pessoas, vendo mais usuários fazendo aquilo lá, fazendo aquela ferramenta, utilizando aquela ferramenta que foi criada. Então sempre que ele criar uma nova ferramenta, o meu conselho é usa ela bastante, aprende, explora bastante, porque normalmente a entrega cresce e os resultados da sua rede também, se você for surfar na onda das novas ferramentas. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma crítica, chega aí no comentário, coloca aí no chat agora, que aí eu posso te responder aí diretamente. Ou me procura também, manda e-mail, já falei para vocês, Cavalcante, contato@ivocavalcante.com.br, ou lá no direct do Instagram, @cavalcantivo,
ou deixa aqui também um comentário que eu também respondo os comentários que ficam nesses vídeos. Espero que esse vídeo faça muito sentido para você e possa te ajudar a gastar suas energias naquilo que vai gerar resultado. Se você vê aqui, eu estou fazendo, e isso aqui que eu estou explicando para vocês é um conhecimento que eu tenho e que, assim como a maioria dos empreendedores, eu tinha muita dificuldade de colocar isso em prática na minha rede social. Há aproximadamente um mês, eu passei a colocar em prática, passei a executar, a testar, e aqui está para vocês o resultado, né? Aparece aí todo verdinho. Quando não tem resultado assim, quando está parado, fica em cinza, e quando não está bom, ele ficava em vermelho. Eu nem vou me lembrar agora, dizer para vocês qual cor que é, porque faz esse mês inteiro eu estou vendo a minha rede funcionando dessa forma. E se você quer gerar crescimento, esse é um caminho. Ele hoje é um caminho um tanto mais lento do que já foi no passado, porque a entrega cai gradativamente. E fazer tráfego pago também não é um caminho para divulgar melhor. Se você tem um bom conteúdo, tem um bom trabalho, você começa a pagar pelo tráfego e aumenta bem. Eu não mostrei para vocês, apareceu aqui, mas eu acabei não mostrando. Eu acho que é válido mostrar para vocês que quando nós fazemos tráfego pago em cima de um post, acontece isso aqui, ó. Esses dois primeiros posts que vocês estão vendo aqui em cima, esses dois, não os três, os dois do canto de lá, eles tiveram tráfego pago, por isso que aparece um gráficozinho de lado, e por isso você consegue ver a quantidade em relação aos outros de contas alcançadas, né? Você vê que o orgânico, o que mais alcançou contas dos meus posts, alcançou 323 pessoas no último ano. E no tráfego pago, o que menos alcançou 3.776 contas. Então muda muito se o conteúdo é bom, se é interessante, se você seleciona bem o público, vai fazer com que sua conta cresça. Então, por isso que eu, vez ou outra, posto explicando que tráfego pago também pode e deve ser feito para aumentar contas, para aumentar o número de seguidores, aumentar a audiência de uma conta e com isso trazer mais negócios, com certeza. Eu estou muito feliz de trazer essa primeira aula falando de redes sociais para vocês. A minha ideia é ter algumas outras e me aprofundar em assuntos distintos, mas essa dá uma visão geral, e eu não tenho aqui como dizer para vocês temas que vocês vão abordar, porque os temas vocês precisam abordar dentro do que aparece lá para vocês, dentro do que mais chamou a atenção, e é assim que você vai definir o tema mais importante. Por isso, vai lá, dá uma olhada, executa tudo que eu expliquei e começa a colocar em prática a partir de amanhã, que eu tenho certeza que você vai ver o resultado. E gostaria muito de receber seu feedback, você me contando dos resultados. Faz um print dessa tela de crescimento, posta nos stories e me marca daqui a 7 dias, quando você já tiver feito 7 dias seguidos desse conhecimento que você acabou de adquirir. Um grande abraço. Se isso aqui fez sentido para você, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar algo novo aqui nesse canal, e compartilha também com alguém que pode fazer sentido para essa pessoa. E nos encontramos na próxima terça-feira, às 22 horas. Na quinta-feira entra um vídeo aqui no canal às 19 horas. Vale a pena também conferir, dar uma curtida e fortalecer o nosso trabalho. Um grande abraço, até a próxima.